Olá pessoal, exatamente você tem aqui para a UERJ mais uma das obras literárias separadas e escolhidas por eles, tá? Com Vidas Secas, Graciliano Ramos. E Graciliano Ramos, é importante que nós observemos que Graciliano está para a segunda divisão da literatura moderna, ou seja, a segunda fase, a segunda geração, a chamada geração de 30. A mesma geração de 30 em que nós vamos encontrar figuras importantíssimas como Drummond de Andrade, Raquel de Queiroz e José Lins do Rego, Jorge Amado, etc, etc. O que marca esta segunda geração, a famosa geração dos 30, é exatamente essa visão regionalista. Tá? Essa visão regionalista, ou seja, o Brasil dividido em partes, porque é um país imenso, continental, e evidentemente cada região com as suas características. O que marca esse regionalismo, que é considerado a identidade literária nacional, é exatamente a denúncia. Uma denúncia social, econômica e política. Ou seja, o Brasil de sempre. Uma denúncia que é social, devido que, principalmente se tratando de Graciliano Ramos, a visão sertaneja, o sertão. A visão sertaneja, o sertão. E é muito importante que você saiba dividir o sertão, porque o sertão do Nordeste é diferente do sertão das Minas Gerais. O sertão do Nordeste é diferente. O sertanejo do Nordeste está sempre preocupado com os valores do quê? Os valores da sobrevida. Valores da sobrevida. O sertanejo de Minas Gerais está preocupado em filosofar. Quem já viajou para as Minas deve saber perfeitamente o que é conversar com um mineiro, né? Tem sempre aquela conversinha e tal. O sertanejo aqui não, tem sempre algo em busca da sua sobrevida. Daí, a região que mais tem a denunciar é de fato a região Nordeste, né? Porque esquecida da visão social, da visão econômica e da visão política. Economicamente, o Brasil de sempre, você sabe perfeitamente pela história, que Getúlio Vargas assume o poder em 30 e acaba queimando o café como consequência da crise de 29, inclusive. Né? E é, evidentemente, a famosa crise política eterna da sociedade brasileira. Né? A famosa crise política. É Getúlio quem dá uma força muito grande para a divisão desse contexto da política nacional em direita e esquerda. Que hoje faz um inferno na vida de todo mundo. Mas é exatamente Getúlio quem dá essa força em 37, quando ele, na verdade, cria aqui o chamado Plano Cohen, e que condena exatamente o lado esquerdo da política nacional, e que vem prevalecendo até hoje com essa história de que fulano é comunista, etc, etc, etc. Que vocês já viram pelo contexto da história. Então, veja bem, isso tudo, o Nordeste sempre esteve mais à esquerda. Por quê? Porque o Nordeste é o que mais precisa de apoio social. Quem está à esquerda sempre está defendendo valores sociais. Quem está à direita está sempre defendendo valores basicamente econômicos. E você sabe disso de hoje, exatamente os bancos. Exatamente os bancos. Ótimo, legal. Por que você está fazendo essa análise, Sérgio? Porque na UERJ não é uma questão literária só, é uma questão de você montar uma redação. Então você precisa de subsídios outros para poder exatamente montar o que for pedido naquele contexto. Por exemplo, a análise de personagens que você observa aqui é diferente da análise que você já deve ter visto por aí. Ora, veja bem, Fabiano representa exatamente o povo. E pela obra, que você já deve ter visto, porque é uma obra conhecidíssima, pela obra você sabe que ele é expoliado, né? Por quem? Pelo senhor da Bolandeira, o senhor Tomás, dono da fazenda da Bolandeira, onde ele foi morar. Então o senhor Tomás representa exatamente o patronato, né? O patronato, ou seja, ele estaria do lado, digamos assim, do lado direito daquele esquema que eu mostrei ali para você, ou seja, do lado financeiro da história, né? Aquilo que hoje nós chamamos de classe que produz, que na verdade não produz, né?
a produtividade depende da mão de obra. Então, quem tinha, por exemplo, os cabritos nessa história é o Fabiano, que acaba vendendo seus cabritos e sendo expoliado exatamente pelo senhor Tomás da Bolandeira. Ótimo. Sem a vitória, representa exatamente a esperança. E os nomes demonstram isso, né? Sem a vitória sobre essa circunstância toda. Ela tem uma esperança, né? Um sonho. Então, assim, a vitória representa a esperança, esse sonho, né? Que é exatamente de dormir numa cama que ela viu pela primeira vez, exatamente na fazenda da Bolandeira, ao arrumar o quarto lá na fazenda. Então, veja bem, ela mantém essa esperança. Então, ela, apesar de tudo, ela sonha. Apesar de todos os contextos, ela sonha. Sonha com uma vida mais estabilizada, tá? Uma vida mais organizada. Fabiano vai à frente, vai à luta. Sim, a vitória representa uma certa consciência. Porque, na verdade, ela sabe muito bem o que ela quer. E ela sabe, apesar de não ter cultura, não ter estudado, ela sabe que o Fabiano é roubado nas contas do senhor da Bolandeira. E ela faz isso com pedrinhas, né? Cada pedra representa um cabrito. E cada cabrito vale X. Ela faz a conta, obviamente, e representa exatamente isso dentro do seu contexto. Então ela mostra para Fabiano que ela é explorada. Então ela funciona como uma esperança, como um sonho e como uma consciência do povo que é expoliado. Baleia representa exatamente aquilo que eles não têm. A grande necessidade daquilo que eles não têm. Água. Então a baleia é a lembrança do que falta. Daí o cuidado com baleia. Um dado importante é que esta montagem aqui faz um divisor de águas. Né? Acima da baleia ainda existe um soslaio, pequeno soslaio de humanização. Abaixo da baleia, nós vamos encontrar exatamente uma visão animalizada, zoomorfizada. Ou seja, você tem aqui as grandes características que vieram do século XIX. Né? Na visão naturalista, você tem o homem e o homem animalizado. E a visão realista é a visão psicológica deles. Então, o determinismo e o psicologismo estão presentes dentro desta obra de Graciliano Ramos, que é o Erge Império. Então, isto caracteriza a obra com um valor chamado neorrealismo. Neorrealismo. Se nós pegássemos tudo isso hoje e jogássemos no sertão de hoje, no interior do Nordeste de hoje, esse neorrealismo está presente ainda. Tá? Está presente ainda, pois se você andar por lá, você vai encontrar os fabianos, você vai encontrar assim, as vitórias, você vai encontrar as baleias, ou seja, não houve uma mudança radical dentro desse contexto, embora tenha mudado bastante nas últimas décadas. Então, em caso de uma redação, é importante que você coloque aí, tá, o dado de ponderação dos fatos, os fatores, ponderar esses fatores. Tá? O que foi um processo de mudança com uma política um pouco mais à esquerda que vivemos aí alguns anos atrás, e o retorno a um dado mais à direita, né, que é o que vivemos nos dias atuais. Né? Então, exatamente, como fica esse povo? Que é, na verdade, o que eu acho que possa aparecer dentro do contexto dessa pergunta. Uma questão bastante social. Né? Os meninos já estão determinados a essa condição. Tanto que não tem nem nome. Né? É o mais velho e o mais novo. Então, eles representam exatamente o futuro. Olha, meu amigo, se ele não tem nome, né? Não tem sonhos maiores, praticamente não conhecem nada, praticamente não falam, né? Tem a baleia como praticamente sua babá. Né? Então, o futuro que eles representam
está comprometido. Numa analogia, o futuro com certas medidas tomadas na atualidade, e veja bem, isso você não precisa falar só de Brasil, você pode falar no contexto de América Latina inteira, está comprometido. Não vai, no mínimo 50 anos para acertar 2 anos de coisas fora do normal. Então, veja bem, os meninos representam exatamente esse futuro. E esse futuro está absolutamente comprometido. Então, esta é a ideia de Graciliano Ramos. Ele, Graciliano, sempre foi um político, ele foi político também, foi prefeito em Palmeiras dos Índios, ele é de Maceió, ele é do interior de Alagoas, mas viveu muito tempo em Maceió. Ele é de Quebranco, no interior. Foi prefeito em Palmeiras dos Índios, foi preso pela ditadura getulista em 1937, quando Getúlio coloca o Partido Comunista na ilegalidade. Foi preso, foi daí que surgiu uma grande obra dele chamada Memórias do Cárcere. Então, veja bem, todo um conjunto de obras de Graciliano, e mais Angústia, que vocês viram para a FUVEST, representam exatamente esse interior, esse fervilhar do Nordeste na voz de Graciliano Ramos. E note bem, eu falei em Raquel de Queiroz, falei em Jorge Amado e falei em José Lins do Rego. São 4 nordestinos, ou 3, perdão, 3 nordestinos, que aí apresentam exatamente visões diferentes dentro desse contexto. Se Jorge Amado fala do urbanismo de Salvador, da Bahia, Graciliano fala desse interior seco e esquecido, abandonado por tudo, pela história, pela economia, pela sociedade, pela política, absolutamente tudo. Então, se a UERJ vai fazer uma redação sobre isso, eu creio que ela vai pegar exatamente este viés, esse viés de uma sociedade esquecida, de uma sociedade esquecida, creio eu. Muito bem, ótimo. O que representa a Fazenda da Bolandeira? O território nacional. É aqui onde tudo acontece. Eu hoje abriria inclusive o leque e diria que a Fazenda da Bolandeira representa Sul-América. Exatamente Sul-América. O Soldado Amarelo. A força, o poder. É interessante, quando se fala de força e poder, uma coisa, Soldado Amarelo. Por que amarelo? Não só pela farda, que é meio amarelada, meio parda, mas pelo tom de pele. Pelo tom de pele. É interessante que no Alto Sertão, não há essa divisão negro e branco. Existe aquela divisão do cafuso, que é o mais escuro, e exatamente o amarelo, queimado do sol. O queimado do sol. Então, esta mistura do amarelo da farda e o amarelo do tom de pele. Muito se fala também do amarelo porque a grande maioria desse pessoal apresenta vermes. Então, daí esse tom amarelado da pele. Então, perceba você que há dados sociais importantes. Ele representa o poder e a força. E uma coisa interessante. Se ele representa o poder e a força, ele é um soldado. O soldado é a mais baixa classe dentro de uma força militar. Ele é o opressor, ele se acha a mão do poder, mas é também reprimido pelo próprio poder. Então, ele forma dentro de si mesmo uma visão paradoxal. E isso você poderia trabalhar com todas as forças policiais, por exemplo, que você pode conhecer. Eu só chamo a atenção sua, ao montar a sua redação, para não ser radical. Seja um analista, analista no contexto. Vamos analisar esse contexto. Um analista, não tomando partido, nem de cá e nem de lá. Qual é a situação que existe? A situação é X e você vai analisá-la dentro do contexto que existe. Com ponderação, Não toma partido, mesmo que você tenha um lado, Para efeito de redação de vestibular,
Melhor é não tomar partido, é ser analista isento de partidarismo, isento de lado. Eu sei que é difícil. É difícil, óbvio que é difícil. Mas procure ser o mínimo possível partidário de algum lado. Tá? Muito bem, ótimo. Eis aí, então, uma visão global e geral, né, desta obra de Graciliano Ramos, direcionada exatamente para a UERJ. Claro que tem mais coisas aí, mas direcionado para a UERJ. Tá? Dos meus alunos aqui presentes, tem alguma pergunta? Não querem perguntar nada? Alguma coisa que você possa ter observado? Na hora de escrever, procure ser claro. Claro, tá? Absolutamente claro. Os alunos sempre falam assim, como é que eu faço redação? Ora, primeiro você pega o papel, depois a caneta e você começa a escrever. Ótimo. Parece óbvio, né? Mas, ora, veja bem, aparece um negócio interessante. Apresenta o assunto. Apresentação. Desenvolve o assunto. Desenvolvimento. Conclui o assunto. Conclusão. Tá. Isto, a grosso modo, é a redação. Tá? Isso, a grosso modo, é a redação. Uma apresentação, um desenvolvimento, onde você coloca prós e contras. É onde você equilibra exatamente o contexto da sua redação. E a conclusão, qual seria a solução para o problema apresentado? Uma coisa você já sabe disso, porque você teve redação o ano inteiro, que é exatamente aquele contexto na minha opinião, ninguém pediu sua opinião, pediu uma análise. Portanto, você tem aqui exatamente o quê? Um fator que é uma redação num contexto analítico. O que é redação no contexto analítico? É essa que você faz para os vestibulares. Todas estas que você faz para o vestibular, tá? Que é a redação em terceira pessoa. Procure observar sempre que você está em terceira pessoa. Existe a dissertação em primeira? Existe sim a dissertação em primeira. Mas é muito importante que você saiba trabalhar a dissertação em terceira. Existe em primeira, mas é mais difícil de ser montada. Então, para os vestibulares, é exatamente esse é o grande roteiro, a grosso modo. Depois, você vai organizando as suas ideias dentro desse contexto. Legal? Espero ter ajudado você. Exatamente. Um forte abraço. Boa prova. Tchau.